Boa noite a todos. Vamos dando continuidade às nossas apresentações dos nossos fellows. Hoje é sobre os estudos científicos que vão falar sobre o aflibercept, os urdex, né, os estudos Vibrant, Vivid, Geneva, que vão ser apresentados pelos nossos fellows e vamos ver o impacto desses estudos na nossa prática diária. Então, vamos com o primeiro apresentador da noite, o Dr. Júlio. É com você, Júlio. Obrigado, boa noite. Então, hoje, a gente dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre o estudo Vibrant, que foi publicado em 2015. Para quem estava presente na aula da semana retrasada, o método, né, e como foi feito o estudo, ele lembra bastante o estudo Bravo. E o objetivo desse estudo, ele foi comparar a eficácia e a segurança do aflibercept versus o laser no edema macular pós-oclusão. Então aí a gente percebe uma pequena diferença do Bravo, que eu falei semana passada, que na verdade aqui a gente tem uma comparação ativa, né, de tratamento, e não somente um grupo placebo. E isso já é importante para a gente ter uma maior relevância estatística do estudo. O contexto que foi feito é porque eles tinham visto com alguns estudos prévios, inclusive o Bravo, que o anti-VEGF ele era eficaz e tinha uma vantagem em relação ao laser no tratamento do edema macular nos pacientes que estavam com oclusão de ramo ou até oclusão de veia central da retina. E qual que foi o desenho desse estudo? Ele foi um estudo fase 3 de 52 semanas, randomizado, duplo cego, multicêntrico, que avaliou 183 olhos. Esse estudo tinha como objetivo avaliar a mudança média da acuidade visual, avaliar a espessura média da retina, avaliar a isquemia retiniana, como que ela se portava com esse tratamento, e também a qualidade de vida desses pacientes relacionado à visão. Sobre os critérios de elegibilidade. Pacientes maior de 18 anos que tiveram oclusão de ramo e não tinham tratamento prévio. E eles tinham que se enquadrar na avaliação de TA 2040 a 20/320 de visão e com edema de retina central maior ou igual a 250 micras. Os grupos de tratamento, como eu falei, foram tratamentos ativos. A gente teve o grupo do aflibercept e o grupo do laser, que era realizado em grid. O grupo do aflibercept, ele recebia injeções a cada mês até 20 semanas. Então, um pouco diferente do que a gente costuma fazer, né, de loading dose no nosso dia a dia. E depois ele continuava com o tratamento a depender da avaliação que ele tinha. E o laser grid era realizado para naquela área e região que tinha oclusão e esse paciente era acompanhado, sendo que os dois grupos, depois de mais ou menos metade do estudo, eles poderiam receber um retratamento tanto com a aflibercept ou, no caso do grupo do aflibercept, com o laser. Os resultados desse estudo. Então, primeiro em relação à acuidade visual. Os pacientes tiveram um ganho, isso no final, com 52 semanas, de 17,1 letras no grupo do aflibercept e 12,2 letras no grupo do laser. E foi observado que a gente já vê que tem uma diferença aí, mas essa diferença ela era ainda maior com 24 semanas de estudo. Então, mostrando que o aflibercept no começo tinha uma diferença de resultado visual maior do que o laser. Em relação ao ganho, né, que eles colocam muito nos estudos de mais de 15 letras. 57% no grupo do aflibercept e 41% no grupo do laser. Também volto a falar, essa parte é do final do estudo. E na metade, mais ou menos, ali do estudo, o grupo do aflibercept tinha uma diferença bem maior do que o grupo do laser. Em relação à acuidade visual e esse ganho maior que 20/40, os pacientes que melhoravam maior do que foi proposto no estudo. 85% dos casos do aflibercept no fim do estudo e 68% no grupo do laser. Sobre a espessura retiniana, a gente teve uma redução média no fim do estudo de 284 micras no grupo do aflibercept e 249 micras no grupo do laser. Quais os pacientes que necessitaram resgate? O grupo que então fez o aflibercept e após aí 36 semanas, que é onde foi necessário o resgate, somente 10% dos pacientes precisaram de resgate com laser. Já no grupo do laser, 80% dos pacientes precisaram de resgate com o aflibercept
após 24 semanas. E foi avaliado também, como eu falei, nos objetivos, a presença ou não de isquemia, né, nesses pacientes e como que eles iam, evoluir. E o grupo do aflibercept, que foi feito precocemente, sem contar com esse resgate, teve uma associação maior à perfusão retiniana e à diminuição de isquemia nesses olhos. Sobre os eventos adversos, teve dois casos de catarata traumática nos grupos que fizeram injeção, quatro pacientes com neovascularização de retina, que foi o grupo do laser, e não tivemos nenhuma endoftalmite. E aí, o que que a gente tem para discutir sobre o estudo? Que na semana 24, como eu falei nos resultados, o aflibercept trouxe ganhos visuais bem mais importantes do que o grupo do laser e significativamente maiores. E isso se manteve também no fim do estudo, mas um pouco menor, mas mostrou também que você esperar e só resgatar depois com a injeção intravítrea, após mais ou menos ali 24 semanas, a gente teve melhoras no caso dos pacientes com laser, mas a gente não alcançou os mesmos resultados nos níveis de tratamento que eram feitos desde o início com a aflibercept. Mesmo reduzindo essa frequência de injeções pela metade, os pacientes mantiveram os ganhos conquistados durante a fase de carga. Então, daquelas 20 semanas que eu citei, que o paciente ia fazendo essa fase de loading dose, depois eles reduziam, que era o protocolo do estudo, mas eles mantiveram esses ganhos de acuidade visual. E mostrou também que não é preciso manter essas injeções mensais indefinidamente, pontuando que até o fim do estudo, que é onde foi observado 52 semanas. Outra observação, até a 24ª semana, a gente teve mais olhos tratados com injeção e esses olhos, eles estavam muito bem perfundidos e tiveram menos isquemia, como eu citei nos resultados, comparados isso com o grupo de laser, o que fala a favor da injeção intravítrea para ter essa melhora da perfusão retiniana. E o que que a gente teve de limitação do estudo? Que as 52 semanas, elas não foram ajustadas para as comparações. E o que quer dizer isso? Que a gente teve resgate. Então, a partir mais ou menos ali da metade do estudo, era permitido fazer esse resgate nos dois grupos. E isso pode confundir um pouco essas comparações no fim do estudo. A gente teve um limite aí também na seleção de pacientes, então os pacientes que não tinham tratamento, às vezes pacientes que eles estavam ali dentro daquela acuidade visual, eram os que entravam. Então, às vezes, paciente que estava com a visão muito baixa ou que já tinha sido tratado, não entrou no estudo. Então, isso pode ser um viés aí também para o uso da medicação. E o número de semanas, como eu citei, é um prazo curto para a gente avaliar essa eficácia, até porque a gente vê que muitos pacientes evoluem com complicações, né, muito tempo depois, além dessas 52 semanas. E a outra limitação é que o estudo, como a maioria dos estudos, foi patrocinado pela própria empresa que produz a medicação. E o que que a gente pode concluir? Que teve uma superioridade do aflibercept nas 24 semanas e também no fim do estudo. Esse esquema inicial de 20 semanas, depois mantendo as injeções, foi eficaz e o perfil de segurança da medicação também foi aceitável. Então, a gente vê que tempo é retina e iniciar o anti-VEGF precocemente na oclusão com edema macular garante essa maior chance de recuperação visual e controle anatômico, enquanto o atraso da aplicação do anti-VEGF pode reduzir esse potencial de resposta. É isto. Obrigado. Excelente, Júlio. Bem claro, bem objetivo sua apresentação, viu? A gente vai seguir agora com o estudo Vivid, com a doutora Ana Luísa, que vamos abordar sobre o aflibercept no edema macular. Pode começar, Ana. Só ajeitando aqui, peraí, só um momento. Tá dando pra ver aí certinho? Perfeito. Ah, sim. É, boa noite, gente. Acho que todo mundo já me conhece, mas eu sou Ana Luísa, eu sou fellow do segundo ano do Retina Instituto, e hoje eu vou falar para vocês sobre o estudo VISTA. É, esse foi o artigo que eu peguei de referência para a gente falar hoje.
Qual foi o objetivo desse estudo? Era avaliar a eficácia funcional e anatômica, bem como a segurança do aflibercept intravítrea no tratamento edema diabético envolvendo o centro da FOVE. E ele queria comparar o seu uso a cada 4 semanas, a cada 8 semanas, e comparar com o uso da fotocoagulação a laser. Por que que era importante? Porque até esse momento a comprovação, né, o uso era do ranibizumab, que ele atua no VEGF-A, e o aflibercept veio com a proposta de atuar também no VEGF-B e no fator placentário. O desenho do estudo, então, envolveu 872 pacientes, sendo 466 no braço Vivid, que era na Ásia e na Europa, e 406 no grupo Vista, que era nos Estados Unidos. E, inicialmente, esses pacientes iam ser acompanhados por 6 semanas. Os grupos de tratamento, então, haviam aqueles que receberiam o Aflibercept 2 miligramas a cada 4 semanas, aqueles que receberiam a cada 8 semanas após a loading dose de 5 doses mensais, e os pacientes que receberiam a fotocoagulação macular, no baseline e o retratamento conforme necessário. É importante ressaltar também que esses grupos, os pacientes no grupo do laser, que apresentavam piora visual, nas 100 semanas, eles poderiam fazer o switch para receber o Aflibercept também. Os critérios de elegibilidade, então, eram para os pacientes com 18 anos ou mais, com DM1 ou 2, o edema macular envolvendo o centro da mácula, a acuidade visual entre 24 e 72 letras do ETDRS, o que corresponde a entre 20/40 e 20/320, e a espessura macular central é de pelo menos 300. Os critérios de exclusão são vários, então era paciente que não foi tratado por edema recentemente, que não fez cirurgia, sem etinopatia diabética proliferativa de alto risco, sem outras alterações vasculares e sem um glaucoma descontrolado. Os resultados, então, sobre a acuidade visual na semana 100, que foi a avaliação inicial, a gente vê que tanto os pacientes do VIVID e do VISTA tiveram resultados semelhantes, que nos grupos de 4 semanas e de 8 semanas eles tiveram um ganho visual semelhante e bem superior àqueles pacientes que foram tratados só com laser. Em relação aos pacientes que tiveram um ganho de 15 ou mais letras, também no final do estudo, novamente, os pacientes do VIVID e do VISTA tiveram resultados semelhantes, com ganho visual significativo, principalmente em relação ao grupo do laser. Em relação à espessura, redução média da espessura central da retina, o mesmo padrão se mantém, grupos semelhantes àqueles que receberam só o laser. E em relação aos pacientes que tiveram uma melhora da retinopatia diabética, a gente viu que a medicação também melhorou a classificação da retinopatia diabética fora, sem pensar na maculopatia. Então, demonstra efeito também, não só no edema. Em relação à segurança, os efeitos oculares graves foram raros, menos de 1% de endoftalmite. Houveram casos de aumento de pressão intraocular, mas foi transitório. O surgimento de catarata e outras complicações inflamatórias foram semelhantes àqueles que receberam laser. E sobre a ocorrência de eventos tromboembólicos, a incidência também foi baixa e sem relevância significativa. Então, a conclusão de segurança é que o perfil era consistente com os estudos prévios de anti-VEGF. Eles também publicaram os resultados na semana 148 e que as melhorias visuais observadas em ambos os regimes foram mantidos, com eficácia semelhante nos dois grupos. Para concluir, então, a gente pode ver que o aflibercept 2 miligramas administrado tanto a cada 4 semanas quanto a cada 8 semanas após a loading dose produziu um ganho sustentado de visão, até 100 semanas, uma maior proporção de respondedores que ganhavam pelo menos 15 letras, uma redução significativa e sustentada do edema macular diabético e uma melhora da retinopatia diabética também. Então, o grupo que recebeu a cada 4, a cada 8, tem uma eficácia funcional e anatômica semelhante, o que a gente pode inferir uma redução da carga terapêutica. Então, a gente não precisava ficar tratando aquele paciente todo mês, a gente poderia estender o tratamento, que é o que a gente faz hoje. E que o laser isolado foi significativamente inferior em todos os parâmetros. Então, esse estudo é muito importante porque é a base do que a gente usa hoje como tratamento do edema macular. E é isso. Tá vendo? Eu tô sem mouse também, Júlio. Eu não consigo ver. Muito bem, Ana, excelente, viu?
Então, a gente viu que foi um estudo mais longo, né, que com os benefícios a longo prazo em relação, né, ao estudo do Júlio, que foi mais curto, e os benefícios que hoje a gente, né, sabe que a gente pode estender mais o uso do aflibercept nas doenças retinianas em geral, né, mas o que ele avaliou mesmo foi o edema macular diabético. Muito bom, tá? Agora a gente vai falar sobre o ranibizumab, o bevacizumab, nas oclusões venosas da retina. E quem vai apresentar para a gente é a doutora Caroline. Pode apresentar, Carol. Tá aparecendo aí direitinho? Certinho. Boa noite a todos. Meu nome é Caroline, eu sou fellow do primeiro ano. E hoje a gente vai falar um pouquinho na comparação da eficácia do bevacizumab versus o ranibizumab nos casos de oclusão de veia retiniana. Então, foi um estudo publicado em 2020. Eles observaram que a oclusão de veia retiniana é a segunda doença vascular mais prevalente, e outro fator importante para o estudo era de que o bevacizumab, apesar de ser uma alternativa off-label, tem um custo mais baixo. O objetivo do estudo, então, foi comparar a eficácia e a segurança do bevacizumab de 1,25 miligramas versus o ranibizumab de 0,5 miligrama. A população do estudo foram pacientes com edema macular, secundária à oclusão de ramo ou à oclusão de veia central, ou nos casos de oclusão da veia hemiretiniana. O nosso desfecho primário foi avaliado o ganho da acuidade visual dentro dos 6 meses de estudo, e a margem de não inferioridade considerada era de 4 letras, que era igual a menos de uma letra no ETDRS. O desenho do estudo, então, foi um estudo randomizado, multicêntrico, duplo mascarado e de não inferioridade, com N de 277 pacientes, sendo 139 do bevacizumab e 138 do ranibizumab. Então, uma amostra bem equivalente. As injeções foram feitas mensais durante 6 meses e foram avaliados a acuidade visual, o OCT e o perfil de segurança. Como critérios de inclusão, os pacientes eles deveriam ter na acuidade visual do Snellen entre 20/320 e 20/32 e uma espessura central maior que 275 micra. As características da amostra, então, foram uma idade média de aproximadamente 68 anos. Em relação aos subtipos da oclusão, os pacientes com oclusão de ramo eram de aproximadamente 48%, a oclusão da veia central, aproximadamente 35%, os de veia hemiretiniana, aproximadamente 17%. Em relação à espessura central média, foi encontrada uma média de 600 micra. E os fatores de risco mais frequentes estavam hipertensão, dislipidemia e o diabetes. Então, vamos aos nossos resultados. Avaliando os resultados primários, que foi o ganho médio da acuidade visual dentro dos 6 meses. Os pacientes que receberam bevacizumab tiveram um ganho de 15,3 letras, e os que receberam ranibizumab, um ganho de 15,5 letras. A diferença foi dentro da margem de não inferioridade, então foi considerada como não significativa. Em relação aos nossos resultados secundários, considerando a espessura, a redução média da espessura no OCT. Então, os pacientes com bevacizumab tiveram uma redução de 287 micra e o ranibizumab uma redução de 301 micra. Também não houve diferença significativa. A porcentagem de ganho maior ou igual a 15 letras. Os pacientes do bevacizumab tiveram 49,6% e do ranibizumab 46,4%. Considerando agora a porcentagem de perda maior ou igual a 15 letras. Foi menor que 2% em ambos os grupos. E aí as nossas subanálises. Pelo subtipo de oclusão, os pacientes com oclusão de ramo, oclusão de veia e oclusão de veia hemiretiniana tiveram resultados equivalentes. E quando a gente leva em consideração a acuidade visual inicial, aqueles pacientes que tinham acuidade visual menor ou igual a 20/63 no Snellen tiveram ganhos semelhantes, aproximadamente 22 letras.
Já os pacientes com acuidade visual maior ou igual a 20/63 tiveram uma tendência de resultado melhor com ranibizumab, mas não foi conclusivo porque foi uma amostra pequena para esse subgrupo. E aí, quando a gente olha o perfil de segurança, foi visto que era semelhante entre os pacientes que recebiam bevacizumab e o ranibizumab. Os eventos graves raros e comparáveis foram comparáveis nos dois grupos. Houve só uma pequena diferença. Tiveram mais cistos intrarretinianos no OCT no grupo do bevacizumab, que foi considerado de 42,5% versus os 31,5% no grupo do ranibizumab, o que foi e não foi considerado impacto na acuidade visual. E aí vamos para as nossas conclusões. O bevacizumab não foi inferior ao ranibizumab no ganho da acuidade visual e na questão anatômica dentro dos 6 meses do estudo. Houve um perfil de segurança semelhante entre os dois grupos e foi considerado uma opção viável e com bom custo-benefício, especialmente nos sistemas públicos. Apesar disso, eles deixaram bem claro que estudos a longo prazo ainda eram necessários de ser realizados. E de mensagens finais, então a gente deve considerar a escolha do anti-VEGF, sempre levar em consideração o perfil do paciente, o custo do medicamento e a disponibilidade. O bevacizumab foi considerado uma alternativa segura e eficaz para os casos com edema macular secundário e oclusão. E a gente sempre lembrar que o monitoramento com o ACT continua sendo essencial para a gente definir o tratamento e acompanhamento dos nossos pacientes. É isso. Excelente, Carol. Muito bom. Como você falou, é um estudo que, né, avaliou a curto prazo, 6 meses, né, mas que mostra aí pra gente resultados semelhantes aí entre o Bev e o ranibizumab, apesar de ser ainda off-label, né, o bevacizumab no edema secundário à oclusão, mas que é uma alternativa segura e com um custo melhor, que muitas vezes é o que o paciente pode arcar, né? Muito bom. Sim. Agora a gente vai com o Dr. Lucas. Vai falar sobre o estudo Geneva, no tratamento do edema nas oclusões. Pode começar, Lucas. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Tá dando para ver aqui minha tela? Tá certo, certinho. Beleza. Então, boa noite. Meu nome é Lucas Brandão, sou fellow do primeiro ano aqui do Retina Instituto. E hoje nós vamos falar sobre o estudo Geneva, que ele foi um marco para o manejo do edema macular associado à oclusão venosa retiniana. Esse trabalho, ele tem esse nome, né, assim, estipulado, porque a sigla Geneva remete ao Global Evaluation of Implantable Dexamethasone in Retinal Vein Occlusion with Macular Edema. Então, esse é o nome que sugeriu esse estudo. Foi um trabalho de acompanhamento que foi publicado em 2010 desses pacientes que avaliou o uso do implante intravítreo de dexametasona de liberação controlada. Então, foi o primeiro grande estudo que validou a segurança e a eficácia da dexametasona nesse contexto, servindo como base para hoje, o que a gente faz, né, de rotina com os pacientes. Então, como é que foi o estudo? Ele foi um trabalho de fase 3 avaliando o Ozurdex, que é o nome comercial, na concentração de 0,7 e 0,335, nos casos de oclusão central ou oclusão de ramo de veia. Fez um controle duplamente mascarado e teve um segmento de 6 meses a princípio e depois 12 meses para segurança, numa população de 1.256 pacientes com baixa acuidade visual, né? Ele começou em 2010 e foi publicado em 2011. Aqui eu coloquei como é que foi feito o baseline de avaliação e randomização desses pacientes. Então a gente vê que um grupo de 421 pacientes receberam um implante de 0,7 e outro grupo de 0,35. E o outro grupo foi o controle. E eles foram continuados e acompanhados durante esse período estipulado de 12 meses. Em alguns casos, teve necessidade de retratamento, então foi realizado esse retratamento nos casos que não houveram melhora no dia 180. E eles podiam receber a dexametasona na dose cheia, caso a acuidade visual deles fosse pior ou a persistência do edema macular fosse mais importante, né, maior que 250 micra. Nesses casos, foi feito acompanhamento com avaliação da PIO desses pacientes, principalmente após 60 dias da injeção, que era o momento estipulado de maior aumento da pressão, e depois foi dada a continuidade de outras complicações desses pacientes, além dos desfechos secundários,
que eles consideraram a redução da espessura macular central e a melhora da acuidade visual, além de outras complicações possíveis relacionadas ao implante do corticoide, que é a catarata e o aumento da pio, né, globalmente aumentada, né, nos últimos meses. Os critérios de inclusão foram pacientes com maior de 18 anos, com acuidade visual de 20/200 até 20/50 em um dos olhos, e uma espessura macular maior que 300 micra, com um edema macular clinicamente significativo devido à oclusão. Os critérios de exclusão foram pacientes que tinham uma isquemia significativa na angioflúor ou qualquer outra condição que limitasse a melhora da acuidade visual. Por exemplo, os casos de membrana epretiniana também foram excluídos nesse caso. Eles repararam que, como objetivo primário, era ver se havia uma melhora desse edema macular e uma redução da espessura da retina central. E a extensão de 12 meses foi para avaliar a segurança do tratamento a longo prazo, incluindo o retratamento. E quais foram as conclusões? Aí a gente viu que nesse trabalho, com o grupo que recebeu o 0,7, apresentou um maior ganho de melhora na acuidade visual, considerando acima de 15, maior ou igual a 15 letras, né? Mais de 30% atingiu essa visão logo após a injeção, né? Nos 2 primeiros meses da injeção. E 32% obteve essa mesma melhora após a segunda injeção, né? No retratamento. Eles consideraram que o padrão de melhora, né, o pico de ação da medicação estava ali em 2 até 6 meses do tratamento, e isso foi feito a reaplicação conforme necessário. A gente viu também que teve um ganho em um grupo menor de até mais que 10 letras. Mais de 55% teve essa melhora durante a extensão. E o grupo que era o controle e foi submetido à aplicação, em até 180 dias, eles viram que 27% alcançou essa acuidade visual de maior de 15 letras nessas avaliações. Também sendo o pico na mesma fase, 2 meses após o tratamento. Em questão da anatomia, eles notaram que houve uma redução da espessura de até 263 micra, ou seja, uma redução muito significativa da espessura macular após 90 dias da injeção desse valor, tanto nos grupos que foram tratados e nos retratados e os que tiveram o tratamento posteriormente realizado, né? O grupo controle que foi retratado. Em questão da segurança, que esse trabalho ele avaliou, dos desfechos, ele viu que a pressão teve um pico maior após os 60 primeiros dias, sendo que 12% aumentou em mais de 10 milímetros de mercúrio, a pio basal desses pacientes na primeira injeção, e 15,4% aumentou mais ainda após a segunda aplicação. Ou seja, o prazo ideal de a gente estar avaliando esse aumento da pressão é em torno ali dos 60 dias, talvez até um pouco antes. Foi iniciado nesses pacientes a medicação hipotensora, né, nesse grupo, e 25%, né, desses pacientes conseguiram ter uma melhora e um controle da pio com a medicação, ou seja, não foi necessário intervenções adicionais além de medicação. Alguns casos, eventos considerados como raros, tiveram uma PIO maior do que 35, foi 3,5% dos pacientes, né? Três eventos sérios de PIO elevada em todo o programa de 12 meses, ou seja, a gente sabe que a pressão aumenta, mas é uma porcentagem controlada que vai ter essa pressão muito elevada, né? Ou seja, ali com um colírio mesmo a gente consegue controlar esse aumento transitório da pressão, que a gente sabe que depois, no acompanhamento de 12 meses, muitos pacientes não tiveram essa pressão aumentada. Questão da catarata, que é outra complicação que a gente vê do corticoide, em 12 meses, 29,8%, ou seja, 30%, evoluiu para catarata com as duas injeções. E 5,7% no controle, ou seja, realmente provou aí que o corticoide tem uma associação relevante com a catarata. Desses pacientes, 1,3% precisou de ir para a cirurgia, né? Ou seja, teve uma catarata mais avançada que necessitou de intervenção. E só 1% no grupo controle, ou seja, por mais que desenvolva catarata, é uma coisa que é controlável, né? Postergando ali a cirurgia, ou esse paciente pode ser operado, né? Às vezes até com a PIO mais baixa, sem já o efeito máximo da medicação, de forma mais tranquila. E qual que é os take-home message desse estudo? A gente viu que realmente a dexametasona ela é eficaz, né, tem um ganho importante da visão. Esse tratamento ele pode ser repetido, né, e tem uma data certa para ele ser repetido, que é quando o pico de ação da medicação começa a cair. Então a gente deve pensar nesses casos aí de retratamento. Houve uma melhora clínica significativa e uma melhora anatômica também significativa após os 90 dias, e esse padrão ele acontece também nos casos que foram reinjetados.
É uma medicação segura, né, que a pílio tem, ela sobe realmente, mas em 30% dos casos, mas que foi controlado com colírios, né, e poucos precisaram de cirurgia. Os pacientes com catarata eventualmente vão precisar ser operados, mas a necessidade de uma cirurgia rápida ali é pequena, então esses pacientes podem ser operados posteriormente. E a gente viu que também esse estudo ele pode ter uma aplicabilidade prática muito interessante, já que a gente vê vários pacientes com oclusão, né? E a medicação ir direto para o corticoide às vezes é uma coisa interessante, né? Em pacientes que às vezes o anti-VEGF ali não iria funcionar por adesão, contraindicação, ou um paciente que não respondeu. Então, assim, eu acho que é bem interessante a gente estar sempre avaliando o corticoide nesses pacientes. É isso, gente. Alguma dúvida, eu estou à disposição. Excelente, viu, Lucas? Muito bom. Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora a gente pode abrir para as discussões, se alguém tiver alguma questão. É muito interessante aí que você, né, o estudo, as condições para indicar, né, os urdex, né? Às vezes o paciente que a gente não vai ter um segmento tão de perto, nos casos de uma resposta mais baixa, e ponderando aí, igual você falou, né, o pico da pressão e a progressão da catarata. Então, esse estudo veio aí para nos dar mais uma forma de controlar o edema nessa condição. Então, se a gente não tem aqui nenhuma pergunta, nenhuma questão, eu vou encerrar a reunião hoje e agradecer aos participantes pela clareza das apresentações, né, contribuindo aí com o nosso estudo, aprofundando aí na ciência para a nossa prática clínica. Então, a gente continua daqui 2 semanas com os nossos protocolos e o link a gente coloca lá no nosso Instagram, @Retina Instituto. Boa noite a todos e até a próxima. Joia, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite.